Então, deixem partilhar convosco o que é que eu aprendi com os meus fracassos a trabalhar com os clientes. E eu gostava de dizer uma coisa, que nós podemos aprender basicamente em dois contextos. Num contexto mais pessoal, ou seja, naquilo que tu vais fazendo profissionalmente, podes trazer ou fazer uma ponte para aquilo que é a parte pessoal. Por exemplo, quando eu trabalho com pais, às vezes identifico aspectos que eu digo assim, este pai ou esta mãe está a fazer uma coisa muito interessante e eu não estou a fazer tão bem e eu poderia melhorar neste aspecto. Portanto, eu diria que não sou só eu, se calhar tu que és pai ou mãe, até do ponto de vista profissional, se calhar no teu contexto profissional identificas aspectos, seja com clientes, seja com colegas de trabalho, enfim, em que tu vês, esta pessoa trabalha de uma forma diferente com o filho, com a filha, ou até num contexto profissional de trabalho com o cliente e digo assim, eu poderia utilizar esta estratégia ou esta forma de estar com o meu filho ou com a minha filha para garantir que se calhar tem outro tipo de resultados que se calhar neste momento não tem. Portanto, nós do ponto de vista pessoal podemos sempre aproveitar muito daquilo que é o nosso trabalho profissionalmente e também do ponto de vista profissional, aquilo que é as nossas competências, as nossas skills, digamos assim. E eu ao longo destes anos fui aprendendo algumas coisas que são valiosas e eu gostava de partilhar contigo. Para que tu também, que estás desse lado, possas dizer assim, realmente isto também já me aconteceu e eu se calhar tenho a tendência para fazer isto e se calhar é importante mudar ou melhorar para que eu não volte a cometer esse erro. Então, um dos aspectos que eu aprendi desde cedo é quando estou a trabalhar com um estudante, quando ele não está comprometido com o objetivo que definiu. Imagina, eu estou com o estudante e uma das coisas que eu faço é ajudá-lo a definir qual é a meta, para onde é que ele quer ir, onde é que ele quer chegar. Não é? Não basta dizer que eu vou para a escola e vou estudar, mas onde é que tu queres chegar? Tens que me dizer primeiramente qual é o teu objetivo. E nós definimos o objetivo, o plano de ação, estratégias, de acordo com aquilo que é a perspectiva dele e aquilo que ele pretende, ele ou ela. E o que é que eu identifico? Depois de terminarmos a sessão, passado uma semana ou duas, muitas vezes aquilo que foi o plano de ação que o jovem ou a jovem utilizou para o seu primeiro período ou semestre, acaba por deixar de aplicar as estratégias que estavam definidas. Ou seja, se definiu que iria estudar todos os dias, de segunda a sexta, 1 hora, das 8 às 19, começa a primeira e a segunda semana e depois começa a perder o compromisso, aquela atitude de manter o realizar da tarefa conforme ele definiu. E eu identifico isso porquê? Porque quando o estudante não está comprometido, eu, profissional, vou ter muito pouco impacto ou ascendente sobre essa mudança de comportamento. Porque, repara, ele está comigo 1, 2 ou 3 vezes. Mesmo que tivesse todos os dias, repara, quem é que tem mais ascendente na vida do teu filho ou da tua filha? És tu. O que é que eu aprendi? Quando um estudante não está comprometido em fazer aquilo que ele disse que ia fazer, então eu não sou a melhor pessoa. A melhor pessoa são os pais. Porque têm ascendente sobre ele. E o que é que eu percebi? Quando os pais podem exercer esse ascendente, o compromisso, por exemplo, escolar do filho ou da filha, muda radicalmente. Então, o que é que eu percebi? Quando um aluno ou aluna não está comprometida, então eu tenho que trabalhar logo com os pais. Se calhar no início eu trabalhava 1, 2, 3, 4 sessões e aquilo não resultava porque ele acabava por não colocar em prática aquilo que disse que ia fazer. Mas quando eu pensei, não, se isto vai ter que ser de outra forma, tem que ser com os pais. Por isso é que eu vos digo, e partilho muito nas lives que tenho feito convosco, os pais devem fazer parte do processo e não colocarem-se à parte do processo de ajudar o filho, neste caso, no contexto escolar, a que ele possa chegar aos resultados que deseja. É muito fácil tu contratares alguém para o ajudar, mas tu deves fazer parte desse processo. Para saberes, porque o profissional não está todos os dias com ele. Então tu estás. Então quando nós temos um aluno que não está comprometido, a estratégia deve passar pelos pais, porque eles têm ascendente e com a ajuda do profissional podem ter as ferramentas necessárias para condicionar o comportamento do filho ou da filha para que ele seja comprometido com aquilo que ele disse que queria fazer e os resultados que queria obter. Faz sentido? Então, não sou eu que digo a ele o que é que ele vai ter que fazer, nem são os pais que devem dizer o que é que ele tem que fazer em termos de trabalho. Deve ser ele a definir e, em função disso, trabalhar de acordo com aquilo que ele definiu que iriam ser as tarefas. Quando ele não está comprometido, é aos pais. Quando eu comecei a fazer isto, completamente diferente. Ou seja, os resultados começaram a ser completamente diferentes.
notava-se que quando os pais conseguiam exercer esse grau de influência da forma certa, como eu muitas vezes ensino, haverá outros profissionais que o façam, da forma como eu ensino, nota-se logo que o comportamento começa a mudar, logo os resultados começam a aparecer. Eu recordo que trabalhei com um jovem há, sei lá, 1 ou 2 anos atrás, em que nós definimos o objetivo, o plano de ação, as estratégias, isto era até para o 3º período. Estava ali segundo período. Terminou o segundo período, voltámos a ter nova sessão de coaching e eu pergunto como é que correu. Mais ou menos, algumas disciplinas consegui alcançar o objetivo que defini, mas outras não consegui. E eu pergunto, então o que é que aconteceu? Diz-me como é que decorreram as tarefas que eram definidas. Bem, foram-se fazendo. Algumas fiz, outras não fiz. E eu pergunto, então o que é que aconteceu? E normalmente quando eu pergunto o que é que aconteceu, vem o mar de justificações que eu digo logo, olha, mais vale parar. Porque eu tenho uma caixinha muito pequeninha que só cabe para sim e não. Fizeste ou não fizeste? Não dá para colocar aqui justificações do porquê que eu não fiz. Porque isso não resolve o que não foi feito. Então, os resultados foram... Santinho. Obrigado. Então, quando nós observamos que os resultados dele não tinham sido aquilo que ele esperava, e depois ficou porque eu estudei muito, porque eu fiz isto e aquilo e não consegui. E eu perguntei, mas seguiste a estratégia que ficou definida quando conversamos na sessão? Não. Então não te podes queixar. Se tu não foste congruente nem consistente com a estratégia que definiste, como é que tu queres obter resultados diferentes fazendo o que estavas a fazer do passado? Então, tivemos que fazer novamente a mesma estratégia. Ele definiu um objetivo, neste caso até foi para uma disciplina em específico, o plano de ação e estratégias. E disse, tu não sais deste plano até ao final. E tens que me comprometer, senão não vale a pena trabalhar contigo. E reparem, ele comprometeu-se, trabalhou, tinha definido 16 para tirar uma determinada disciplina, chegou ao final do período e conseguiu tirar no teste 15,5. Penso que não chegou ao 16, mas reparem, é diferente de ficar no 12, que era onde estava. Quando tu segues o plano. Portanto, o compromisso do estudante é muito importante. E eu aprendi logo, quando ele não está comprometido, mais vale trabalhar com os pais. E os pais, tu que estás desse lado, percebes, então, mas eu tenho que ajudar. É teu filho, acho que deves fazer isso. Não tens que dedicar muito tempo. Tens a saber é como fazê-lo. Agora a diferença é, quando alguém de fora não está a conseguir ter resultados com o teu filho, provavelmente precisa do ascendente do pai ou da mãe para mudar a atitude com que ele está a trabalhar. Muitas vezes não está a trabalhar. E isso é que é pior. Pois, outra situação que muitas vezes acontecia no passado e que eu fui aprendendo é, quando o aluno não está comprometido e eu tenho que falar com os pais para explicar como é que eles vão fazer para condicionar o comportamento, para que o filho mude de atitude. O que acontecia era, pois, realmente tem razão, eu definia a estratégia com eles, deixar passar 1, 2, 3 semanas, voltava ao contacto e dizia, Nelson, sabe, não consegui, foi difícil, eu tenho dificuldades em condicionar. O que é condicionar? É fazê-lo sentir que determinado tipo de comportamentos é errado. Então ele tem que sentir dor. Dor no sentido não é física, é dor mental, que é e eu não fiz e não há consequências. E quando digo consequências não estou a dizer castigos. É que não há consequência de um comportamento contrário àquilo que era desejado. E até eu lembro de ter trabalhado com uma mãe, na altura tinham pedido para falar com o filho e de alguma forma ajudá-lo naquilo que eram os resultados escolares. Ele já estava no secundário, acho que era 11º ano. E então trabalho com ele, definimos o objetivo, digamos, as tarefas, as estratégias que para aquele jovem seriam as mais importantes. E deixei passar, vá lá, 1 mês ou 2, volto ao contacto da mãe, então como é que está o seu filho? Pois ele, olha, não estuda, continua a não estudar, passa N tempo a jogar computador até de madrugada e eu já não sei mais o que fazer. Até eu disse, olha, então tenho um tempinho, então vamos falar um bocadinho. E eu até fiz uma coisa que eu não devia, que é até expliquei-lhe gratuitamente o que é que ele tinha a fazer para mudar a atitude e o comportamento do filho. Tintim por tintim. É uma técnica que eu costumo chamar de puxar o tapete. Então eu explico-lhe e depois, olha, daqui a 2, 3 semanas eu volto ao contacto consigo para me dizer como é que está a correr. Volto a contactar com a pessoa e ela diz-me, pois Nelson, sei, você explicou como é que tinha que fazer, mas sabe, eu não consigo ver o meu filho assim a sofrer. E, vamos lá ver entre aspas, sofrer era, o seu filho está a jogar computador até de madrugada, você chega a casa e desliga a rede wireless e não há internet. Ponto. Joga computador. Não tem computador. Pois, mas eu não consigo, custa-me, coitado, porque pronto, eu sou separado ou divorciada na altura, sei lá, já nem me recordo, sei que estavam, acho que eram divorciados, está comigo.
Isso é tudo desculpas. Você não quer mudar o comportamento do seu filho, fazendo-o sentir que aquela forma de estar é errada. Portanto, ele tem 16 anos, 11º ano. Daqui a meia dúzia de anos, como é que será? Não sei. Mas eu não quero garantir que o caminho dele não vai ser o melhor. Portanto, ela não conseguiu fazer uma coisa que é muito importante, que é assumir 100% da responsabilidade por aquilo que está a acontecer com o meu filho e procurar mudar a abordagem que eu tenho com ele ou com ela. Não fez. Portanto, eu aprendi que não tive sucesso com esta pessoa e percebi que quando a pessoa não está disponível ou procura melhorar, porque normalmente quando a pessoa não consegue condicionar o filho é porque de certa forma já há coisas do passado da própria pessoa que condicionam a forma de estar dela para com o filho. Se tu sabes que o teu filho fica a jogar computador até de madrugada quando não devia ficar e tu não fazes nada ou não consegues, alguma coisa não está bem. Porque quem é que manda em casa? Quem é que dita as regras em casa? Na tua casa? És tu. Não é o teu filho ou a tua filha. Quando eles contribuírem financeiramente para o rendimento, então eles até têm liberdade para, se quiserem, até sair e fazem a vida deles. Mas em casa, quem dita as regras ainda são os pais. Se tu não tens essa capacidade de liderar, então é porque alguma coisa para trás não correu bem na tua vida, então tu tens essa dificuldade de colocar limites, disciplina, regras. Tão simples quanto isto. Então eu percebo, quando acontece isso, eu tenho que trabalhar com a pessoa. Se a pessoa estiver disponível para melhorar o que se passa com ela. Se não, não vou ter sucesso. Quando eu digo não vou ter sucesso, não quer dizer que não haja essa possibilidade, mas ela já é muito pequeninha, já diminui a probabilidade. Porque já temos pouco ascendente e pouco alcance sobre o filho. Portanto, vai ser muito mais difícil. E depois há outros pais que às vezes acontece que é, vêm às sessões e têm aquele vírus, que é o vírus do achismo. Eu acho coisas. E muitas vezes o que é mais frequente é eu acho que já fiz tudo. Eu já fiz, já experimentei tudo, eu já fiz tudo e nunca resultou nada. E às vezes quando eu encontro pais que me dizem que já experimentaram tudo e não resultaram, e eu penso para mim próprio e digo assim, então o que é que estás aqui a fazer na sessão? Já experimentaste tudo, eu não te vou poder ajudar. Porque já experimentaste tudo. O que eu aprendi foi, quando algum pai ou mãe já me diz isto, ou eu consigo alterar esta crença limitadora no pai ou na mãe, ou em ambos, dependendo da situação, ou eu consigo alterar esta crença limitadora, ou as coisas muito provavelmente não vão conseguir fluir. Eu lembro de ter trabalhado com um casal, na altura acho que era o pai ou a mãe que me disse a gente já experimentou tudo e não resultou nada. E havia do outro lado outra parte, não sei se era a mãe ou o pai, que estava mais disponível. Não, mas se calhar não fizemos tudo. Com essa pessoa comecei a trabalhar e consegui ajudá-la a implementar estratégias que ajudavam a alterar um bocadinho a rotina do dia a dia. E também, inclusivamente, a parte escolar. Mas o que é que eu percebi? Quando trabalhei com um dos filhos, e nesta parte escolar, e definimos objetivo, plano de ação, estratégias específicas para aquele jovem, e agora disse, já sabes o que é que tens de fazer, agora é só seguir. Em nenhuma das tarefas implicava pedir ajuda ao pai ou à mãe para ajudá-la a fazer os trabalhos de casa ou alguma coisa que não soubesse. Ela sabia como é que tinha que fazer. Mas o que acontece? Uma dessas pessoas, se era o pai ou a mãe, que chegava à casa e assim, não, quem? Eu subir o meu filho com dificuldades, eu vou lá e ajudo, nem espero que ele me peça. E eu dizia assim, então mas espera aí, então está-me a boicotar o trabalho que tu me pediste para fazer com o teu filho. A ideia é, e ele vai encontrar soluções para dar a volta à situação, um obstáculo, um problema, uma dificuldade que tem. Se não tem pressa e não é urgente, a ideia é como é que tu vais resolver essa situação, como é que tu vais procurar esclarecer essa tua dúvida, com quem é que vais falar para te ajudar a esclarecer. Não é o pai vai logo lá ajudar. Porque se tu crias essa muleta, ele vai estar sempre à espera que tu faças isso. Com 5, com 10, com 15, com 20 anos. Quando digo isto não é 100%, vai ser sempre assim, né? Mas a probabilidade de ele ter este comportamento vai ser muito grande, porque foi assim que nós habituamos. Então, quando eu encontro um pai ou uma mãe que me diz que eu já experimentei tudo, o meu filho não consegue aprender, e eu vou ter muitas dificuldades de trabalhar com este casal e com o filho, ou filha respectiva, porquê? Porque eu altero esta crença limitadora ou os próprios pais vão boicotar este trabalho. E eu já me aconteceu de não ter sucesso como eu gostaria porque não fui, se calhar, suficientemente firme em dizer ou as coisas funcionam com este conjunto de regras ou então não vale a pena, eu não sou a melhor pessoa para com quem trabalhar. Consigo, convosco, ou consigo, ou com o seu filho ou sua filha. Porquê? Porque quando tu já vens para uma sessão de trabalho e achar que já experimentaste tudo, que já sabes tudo, vai ser muito difícil poder ajudar. Seja eu, seja quem for.
ou eu venho com uma atitude de confiar no processo, ou seja, se temos aqui alguma dificuldade, seja do ponto de vista escolar, seja de rotina, de regras, de comportamento, e eu preciso da ajuda de um profissional para me dar algumas dicas, algumas estratégias de eu mudar a minha abordagem, eu tenho que confiar que aquela pessoa vai me ajudar a mudar a minha abordagem e a manter esta consistência a médio e longo prazo, para que eu depois, mais à frente, consiga que avaliar os resultados que nós consigamos tirar dessa nova abordagem. Agora, se eu logo na primeira semana já estou a furar o processo que ficou definido, não há possibilidade de mudar. E eu senti essa dificuldade, que às vezes é trabalhar com pais que já acham que sabem tudo. O meu filho não consegue aprender, o meu filho tem muitas dificuldades e tem que ir para as explicações todas, o meu filho já experimentámos todos e não mudou o comportamento. Portanto, é muito difícil e eu conseguir ajudar um pai ou uma mãe a mudar se mantiver esta crença limitadora. Depois, quando os pais não se entendem com o caminho a seguir, ou seja, e muitas vezes acontece de ter pais que estão numa sessão e um está a dizer uma coisa e outro está a dizer outra sobre a mesma situação. Às vezes eu digo, vocês querem ter razão ou querem fazer o que está certo? É que às vezes encontro pais, que há uns anos encontrei, e a cada passo vou encontrando, não é? Mas que me diziam o seguinte, e tal, vimos aqui por causa do nosso filho que ele está a ter comportamentos um bocadinho preocupantes e até agressivos. Ele já tem, se era 15 ou 16 anos, e agora não temos mal nele. E eu gostava se pudesse nos ajudar, é que isto está a acontecer porque, e apontava a mulher para o marido, porque ele que está há muito tempo fora, andava fora a trabalhar, não impõe disciplina, quando vem dá a liberdade, não coloca regras, e sei eu que tenho que andar em cima a dizer o que é que ele tem que fazer, pedir desculpa ou a ter um comportamento diferente. O marido a dizer para a mulher, não, mas isso não é verdade, eu até coloco regras. Não, tu é que és muito controlador, andas sempre em cima do rapaz, também andas só castigos, se calhar não tens outra abordagem. Então estão os dois a falar sobre a mesma situação com uma opinião divergente. O que é que eu percebi? Quando tu tens um casal que te procura ajuda, para procurares ajudar aquilo que é um comportamento, uma situação com o filho, mas eles não estão em sintonia, ou nós conseguimos sintonizar do presente para o futuro daquilo que vamos fazer, ou então a coisa não vai funcionar. Porque eu aprendi, neste caso, por exemplo, que ao não conseguir colocá-los sintonizados, foi muito mais difícil conseguir qualquer tipo de resultado com o filho. Porquê? Porque um e o outro culpavam-se um ao outro pelo comportamento que estava a acontecer. Ora, em vez de focar no que podiam fazer para o futuro, estavam a olhar para aquilo que aconteceu até agora, do passado até agora. Então preferiam ter razão do que fazer o que estava certo. É muito difícil e eu confesso, tenho dificuldades em conseguir alterar este rumo se os pais não estiverem em sintonia. Não faz sentido. Mesmo que vocês estejam separados, divorciados, naquilo que tem a ver com o vosso filho ou a vossa filha, devem estar pelo menos em sintonia naquilo que é o importante para o futuro e não tentem querer ter razão, porque isso não leva a lado nenhum. Só a discussões. Depois também acontece quando eu encontro casais, famílias que vêm ter comigo e precisam de ajuda, quando eu verifico que há problemas no relacionamento do casal, eu já vi que a coisa não pode não correr bem. Porquê? Porque se tu estás com um diferendo ou algum problema, ou o casal está a passar por uma fase mais difícil e há mais discussão, mais atrito, mais apontar de dedo, é óbvio que o foco vai estar mais no casal e não tanto no filho. Portanto, todas e aquelas estratégias que eu possa ajudar a integrar numa estratégia para ajudar o filho ou a filha vão cair em saco roto porque os pais estão muito mais focados neles do que no próprio filho. Lembro que há uns anos tinha trabalhado com um casal que aquilo era discussão, e era ver quem tinha razão, e tinham 2 filhos. Neste caso eram 2 filhas. Uma que já tinha 11 ou 12 anos, era que já estava a ter comportamentos um bocado mais agressivos e de confronto mais com o pai, com a mãe, mas também com a mãe. E eu disse, olha, vocês, é assim, ou vocês ganham tino, resolvem os vossos problemas mantendo o casamento ou a cada um seguindo a sua vida, mas sintonizando, lembra-se, sintonizar naquilo que querem para os vossos filhos, ou depois não vão ter mão nesta filha. Porque daqui a pouco ela entra na adolescência, esqueçam. Se isto é complicado, vai piorar muito mais à frente. Não me quiseram ouvir. Passados 2, 3 anos, o que é que eu venho a saber? Acabámos por se divorciar. A filha, que agora tem 14 ou 15 anos, está com um comportamento completamente sem controle. Nem a mãe, que tinha mais poder de influência, consegue já ter controle sobre ela. Porque não quiseram resolver os seus problemas, naquele momento, e focar naquilo que é o importante, que são as filhas. Muito egocentrismo, com o eu, e não acabaram por focar naquilo que era importante, que eram os filhos.
porque o bem-estar deles era importante. Numa relação de discussão, atrito, apontar dedo e seja o que for, não há bem-estar que aguente. E depois também acontece, às vezes trabalhares com um pai ou com uma mãe e que tu defines uma estratégia, e o que é que eu noto? Que às vezes os pais não são consistentes a aplicar as estratégias que definimos. Eu lembro quando trabalhei com uma mãe que me pediu ajuda para ajudar com o filho, e este tinha esta questão do filho, que o filho não era comprometido. Ou seja, se ele pudesse, escapava-se, não queria era trabalhar. Ele definiu o objetivo, definiu o plano de ação, e eu disse à mãe, agora você, se por acaso ele saltar alguma tarefa que definiu, você vai fazer desta forma. Se ele cumprir, você vai fazer desta forma. E ela, no primeiro período, andou ali, não vou dizer totalmente, a 100% certinha, mas grande parte do tempo a fazer as coisas como eu lhe disse. O resultado, o miúdo subiu logo no primeiro período. Segundo período, faço a mesma estratégia, mas o miúdo já não estava com muita vontade de vir à sessão. E tal, tentar escapar-se, mas a mãe, não, tens que ir. E eu senti que ele estava um bocadinho... Não estava com muita vontade, porque tinha que trabalhar. E nós percebemos, quando olhamos para a história, nunca foi condicionado a ter que sair fora da zona de conforto, estava muito confortável, fazia como queria as coisas, tinha o que queria. Óbvio, tornava-se as coisas mais fáceis. Então, na segunda sessão, já o senti com maior resistência, mas lá definiu o objetivo, o plano de ação, as estratégias. Segundo período, o que é que eu noto? Aquilo caiu um bocadinho lá, caiu um bocadito, baixou. E eu falo com a mãe, então o que é que se passou? Eu também não consegui acompanhar muito. Então, mas espera aí, você observou que o seu filho não estava a cumprir com aquilo que disse que ia fazer. E você não fez aquilo que devia ter feito, que era assumir 100% a responsabilidade de garantir que se ele não tem a atitude certa, ele tem que sentir que isso não é correto. Tu não fazes, e ele sabe que pode escapar-se, e anda tranquilamente a vida porque não acontece nada. Então, o que é que eu aprendi? Quando tenho um pai ou uma mãe que tem dificuldades em ter consistência a aplicar determinadas estratégias para garantir que o comportamento e a atitude do filho é melhor, é que nós desejamos, provavelmente ou trabalhamos com a pessoa para ajudá-la a alterar, ou perceber o que é que se passa, porque a pessoa pode ter dificuldades. A pessoa pode ter mesmo dificuldades em aplicar dor. Quando digo dor é mostrar que aquele comportamento é errado, então o meu filho vai sentir. O teu filho tem que sentir que aquilo é errado, não é uma palavrinha de pronto filho, não deves fazer assim, da próxima não faças. Se fosse assim, ouçam, era tudo uma maravilha, toda a gente fazia, não havia problema nenhum. Mas não chega. Palavras não são suficientes. Tem que levar à ação. Tem que haver ações que ele sinta que aquilo é mesmo a sério. Não é vamos fazendo mais ou menos. Não faz sentido. Portanto, quando eu percebo que um pai ou uma mãe tem dificuldade em aplicar determinadas estratégias de uma forma consistente, eu tenho que perceber o que é que se passa com a pessoa, porque pode ser dificuldade da própria pessoa em aplicar essas estratégias com o filho. Então, ajudá-la a resolver determinadas situações que têm a ver com ela, para depois sim ela poder aplicar de forma consistente com o filho. Então, para vocês entenderem, quando nós trabalhamos com pais e com estudantes, não é só dizer que vais trabalhar com o aluno ou a aluna e as coisas vão correr bem. Não, às vezes tens de trabalhar com o pai ou com a mãe para ajudar, porque tem mais ascendente. Por isso é que eu digo que eles devem fazer parte do processo. Mas depois, é importante que os pais percebam que têm de estar em sintonia, têm que, se houver problemas no relacionamento, então têm que os resolver para depois focar claramente com os filhos. E depois, quando os pais não são consistentes na aplicação da estratégia, então aí sim, tu poderes ajudar o pai ou a mãe a ultrapassar essa situação para depois, com a clareza necessária, poder trabalhar com o filho ou a filha e garantir que os resultados aconteçam. Agora, qual é que é o benefício ou o impacto de tu poderes aprender com os fracassos? Eu digo que uma coisa importante, que eu, se calhar antigamente, levava um bocadinho mais a peito isto, às vezes não conseguia ter o sucesso que desejava, ficava chateado, aborrecido, às vezes ficava a pensar o que é que eu não fiz, o que é que eu fiz. E é uma perda de tempo. Porque é que eu aprendi ao longo destes anos? O fracasso, ou o falhar, é apenas um evento. Não é uma pessoa. Tu não fracassas. Falhou. Não correu tão bem. E o melhor do fracasso é o feedback que ele pode dar. Se tu perceberes que quando as coisas não correm como tu desejavas, seja na tua vida, seja naquilo que tem a ver com a educação, ou escolar, ou outra do teu filho ou da tua filha, o importante é o feedback que podes obter dessa situação. Ora, o fracasso é mau se eu não aprender nada com isso. Então, a forma como os pais reagem àquilo que vai acontecendo na vida dos filhos
vai determinar aquilo que vai acontecer em termos de comportamento da vida dos filhos. Ou seja, quando eles estão a aprender a andar, eu nunca vi um pai ou uma mãe a dizer ao filho, oh filho, tu nunca consegues aprender a andar, estás sempre a cair, sempre a tropeçar, isto não pode ser, é uma pouca vergonha, tu nunca vais conseguir andar. Eu nunca ouvi isso. Nunca. Não, pelo contrário, porque os pais sabem que ele vai aprender a andar. Não há sequer a possibilidade de eu achar que não. Vai. Então, a cada tropeção, a cada queda, o pai vai lá e ajuda a levantar entusiasmadamente. Tu consegues, filha, mais um passinho, mais um passinho. E aquilo é um entusiasmo grande. O que é engraçado, acontece um fenómeno interessante. É que à medida que eles vão crescendo, esse entusiasmo e confiança que depositam nos filhos quando as coisas não correm bem, vai decrescendo. E quando as coisas correm mal, vai aumentando o desentusiasmo, sei que se pode dizer assim, que é, eles chegam a um determinado tipo de idade, né, 10, 11, 12, 13, quando as coisas não correm bem, são capazes de ir para cima e criticar e apontar o dedo com uma intensidade grande. Se fazem bem, é porque é a tua obrigação, não fazes mais que aquilo que é o teu dever. Está tudo ao contrário. Naturalmente, quando ele estava a aprender a andar, também era dever dele aprender a andar, mas tu não dizias, é teu dever aprender a andar. Não! Tu entusiasmadamente incentivavas a que desse mais 1 ou 2 ou 3 passos. Da mesma forma, quando a gente não tem os resultados que desejava, ou o nosso filho ou a nossa filha não tem os resultados desejados, o meu papel é, primeiro, compreender o que estava a acontecer e ajudar com que o nosso filho saiba que nós acreditamos que ele ou ela vai conseguir. E por isso eu utilizo sempre a estratégia dos 3 R's. Em qualquer situação que não corra tão bem como tu desejavas, seja na tua vida pessoal, seja naquilo que tem a ver com o teu filho, na relação com o teu filho, na educação ou na educação escolar, a primeira coisa a fazer é refletir sobre o que aconteceu. Refletir. Pensar na situação, como é que ela ocorreu, o que é que eu fiz, qual foi a resposta e o que é que aconteceu. Depois, redefinir uma nova abordagem. Em função daquilo que aconteceu, como é que eu poderia fazer diferente? E depois reagir de forma mais assertiva. Ou seja, quando eu estiver numa nova situação e tenha que reagir a determinado comportamento que tenha observado no meu filho ou na minha filha, eu, com a reflexão que fiz e com a redefinição da abordagem que tive, já posso reagir de uma forma diferente. Então, se tu fizeres isso, a estratégia dos 3 R's, refletir, redefinir nova estratégia e reagir de forma mais assertiva. Se tu fizeres isso, tu podes aprender com o feedback que recebes de uma situação onde as coisas não correram tão bem, elaboras uma nova abordagem e quando as coisas acontecerem, sabes como reagir de forma mais assertiva. Agora, se eu não fizer isso, claro que vou-me dar por mim a entrarem novamente em situações que não são as melhores para mim. E parece que acabo por ter o mesmo comportamento que sempre tive. Parece que não consigo sair daquele círculo vicioso, estou sempre a ter o mesmo comportamento. Então não faz sentido. Eu lembro de ter trabalhado com uma mãe que tinha esta dificuldade na questão das rotinas em casa e eu disse, tranquila, eu vou-lhe ajudar. O que eu peço é que aplique as estratégias que eu lhe vou ensinar e que o faça de forma consistente, sabendo que vai haver dias em que as coisas não vão correr bem. Ou seja, eu diria, mal era se corresse tudo bem. E ainda por cima, com 2 ou 3 filhos, claro que é 2 ou 3 problemas a multiplicar. Ou seja, é óbvio que vai haver dias em que não vai correr tão bem. E os primeiros vão ser assim. Agora, se você insistir em seguir este processo, confiar no processo, aplicar as estratégias, você vai reparar uma coisa, que à medida que o tempo vai passando, primeiro vai conseguir com maior facilidade reagir às situações que não estão dentro daquilo que é o habitual. Tem uma abordagem diferente perante a situação. Começa-se a preparar de forma diferente. E há uma coisa que você vai reparar. Mesmo no presente, parecendo que as coisas não estão a correr tão bem, quando você olhar para trás vai dizer assim, epá, já fiz aqui uma evolução bem grande. Eu costumo dizer uma frase que eu gosto muito, já não me recordo qual era o autor, mas é uma coisa interessante que era, a vida vive-se para a frente, mas só se compreende quando a gente olha para trás. Então, quando tu ainda estás no processo, parece que as coisas não estão a evoluir. Mas a evolução é pequeninha. Pouco a pouco. Mas está a andar. Quando tu daqui é 2, 4, 6 meses, 1 ano, olhares para trás e assim, epá, já evolui bastante. O grau de conflitos que existia, agora é quase nenhum. É de vez em quando com uma, com outro filho ou com outra filha, mas já tem uma abordagem diferente. E o que reparou esta cliente com quem tenho trabalhado é isso mesmo, que é, já dá por si a ter dias em que consegue gerir de uma forma muito mais tranquila, sem grandes stresses, sem grandes discussões, o dia-a-dia da rotina em casa com os filhos. Porquê? Porque continua a insistir, a usar as estratégias que nós definimos e a seguir este método das 3 R's. Refletir,
redefinir e saber reagir de forma mais assertiva. Não há grande dificuldade. Por isso é que eu digo que o pai ou a mãe devem fazer parte do processo, não estarem à parte do processo de ajudar o filho nesta parte da educação, na parte da educação escolar, da parte da educação emocional, educação social, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com o desenvolvimento do teu filho ou da tua filha, tu deves fazer parte. Não quero que seja o especialista, porque tu já és o maior especialista que o teu filho alguma vez há de ter. Eu quero é que estejas ao corrente do que está a acontecer e que saibas como agir em determinadas situações em que a pessoa que é o profissional não está lá. E não implica mais tempo. Não implica que tenhas de tirar cursos ou licenciaturas ou pós-graduações. Implica apenas que dediques algum tempo a aprender para depois colocares em prática com o teu filho. Porque eu garanto, quer tu aprendas, quer não aprendas, o teu filho vai exigir isso de ti. Se tu não souberes, como é que vais fazer? Às vezes os pais dizem assim, Nelson, mas eu não tenho muito tempo para estar com o meu filho ou para ajudar. E eu compreendo. Numa altura, século XXI, em que temos mil e uma coisas para fazer, agora temos inflação, guerras, preocupações, trabalhar, muito trabalho, casa, família, rotinas, não temos tempo para nada. Eu compreendo. Eu muitas vezes faço esta pergunta aos pais, quando me dizem que não têm tempo. Diz-me uma coisa, o que é para ti mais valioso? O tempo ou o dinheiro? Quando as pessoas me dizem, o dinheiro, então deixa-me ver se eu percebi. Se tu quiseres, em teoria, ganhar o dinheiro que desejasse na vida, é possível. Em teoria. Em teoria é possível. Ninguém pode dizer. Em teoria posso ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, 20 milhões. Em teoria é possível. Se na prática eu vou conseguir ou não, isso é outra coisa. E, em teoria, tu consegues ter mais tempo de vida? Ou seja, consegues recuperar o tempo que ontem não estiveste com o teu filho? Consegues recuperar à frente? Esse não consegues. O tempo que não estiveste ontem com o teu filho, não consegues usá-lo hoje, amanhã. Podes usar outro tempo, mas aquele já não consegues. Eu te digo sempre, o tempo é mais valioso que o dinheiro. E porque o tempo é mais valioso que o dinheiro, é por esse motivo que deves dedicar tempo de qualidade com o teu filho. E se queres saber mais sobre tempo de qualidade, eu deixo aqui o link para uma das lives que eu falei sobre esta questão de tempo de qualidade, ou aqui na descrição podes encontrá-lo. É muito importante. E tempo de qualidade não significa que vais ter que ter mais tempo com o teu filho, nem que tenhas que fazer mais coisas. Muito pelo contrário. É menos tempo, mas com qualidade. O que é que quer dizer qualidade? É que eu sei o que é que eu posso fazer, como fazer e como estar com o meu filho ou com a minha filha. É diferente do que estar apenas com ele a jogar computador ou a ver televisão. É totalmente diferente. Repara, é que se não fores tu a ter este tempo de qualidade com o teu filho para seres um modelo de crescimento e desenvolvimento para o teu filho, ele vai buscar alguém. Porque ele vai precisar. Espero que ele não vá buscar alguém que, se calhar, não é a melhor pessoa para ti. A melhor pessoa que vai influenciá-lo de forma positiva na vida dele. Tu és a pessoa que pode influenciá-lo de forma positiva. Tu tens esse dever. Se ele for buscar lá fora alguém, não sabemos que valores, que ética e que forma de estar tem. E aí tu não controlas. Portanto, o tempo é mais valioso que o dinheiro. Então aproveita esse tempo de qualidade com o teu filho. Então, a forma errada de nós abordarmos esta questão do fracasso é olhar para as nossas falhas e, em vez de utilizar os 3 R's, é continuar a repetir o mesmo erro. Há pessoas que continuam a repetir o mesmo erro. Continuam a discutir com o filho e discute, à espera que as coisas mudam, quando elas não vão mudar. As coisas não mudam porque tu vais discutir. As coisas mudam porque tu mudas a abordagem com que tens com o teu filho ou a tua filha. Isto é a mesma coisa na tua vida. Do ponto de vista profissional, pessoal, social, relacionamentos. As coisas mudam não é porque o está sola. É porque tu mudas a abordagem. Porque se mantiveres a mesma, as coisas não vão mudar. Provavelmente até pior. Então a forma correta é tu, utilizando os 3 R's, reflitas sobre o que é que aconteceu na situação, consigas redefinir uma nova abordagem para, quando estiveres com o teu filho, conseguires colocar em prática em função de um objetivo ou de uma expectativa que ambos tenham, e depois saber como reagir, ou seja, como é que eu vou aplicar essa estratégia na prática. Se é que podemos dizer assim. E deixa-me partilhar uma dica que se calhar faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. E é um pormenor que às vezes é por maior e faz toda a diferença. Isto para mim é espetacular. Reparem, imaginem que vocês têm o vosso filho que chega a casa e nos últimos tempos não faz trabalhos de casa. Parece que tenta-se escapar. E tu, nas primeiras vezes, reclamas, chateias-te, zangam-se, sai ali uma descarga emocional negativa e continua a repetir o mesmo erro. Então,
Ao invés de chegares lá e dizer assim, olhando para a situação, ó filho, o que é que podias ter feito melhor? Ou até tu, o que é que eu podia ter feito melhor? Em vez de estar aqui a reclamar, o que é que eu podia ter feito melhor? E em vez de ter essa abordagem, que já é uma abordagem muito positiva, que é dizer o que é que eu podia ter feito de diferente ou melhor para conseguir fazer entender ao meu filho que é importante ele fazer os trabalhos de casa. Ou se estivesse a falar com o teu filho, o que é que tu podias ter feito de diferente para garantir que fazias os trabalhos de casa? Esta já é uma abordagem interessante. Mas o que eu quero é que faças algo ligeiramente diferente, que é, se fores tu, diz assim, pensas na tua cabeça assim, ó João, naquela situação em que tu chegaste ao pé do teu filho e deste uma descasca nele, o João és tu, mas estás a pensar na terceira pessoa. O que é que tu podias ter feito de forma diferente que ajudaria se calhar a ter um resultado diferente relativamente àquilo que era o comportamento do meu filho? Da mesma forma, podes usar com o teu filho. Oh, Manuel, agora repara que tu estás a olhar ali e diz-me assim, o que é que achas que o Manuel, que não fez trabalhos de casa, o que é que ele podia fazer de forma diferente, ou melhor, que o ajudaria a garantir que os trabalhos de casa ficariam feitos? Ou seja, uma coisa é tu dizes, o que é que eu posso fazer? O que é que ele pode fazer? Mas quando nós dizemos o que é que eu posso fazer, liga muito ao ego. E o que é interessante? Para muitas pessoas, quando eu digo o que é que eu posso fazer, estou a assumir que estou a errar, a fracassar, que não fiz bem. E para muitas pessoas isso mexe um bocadinho com o ego, com a autoestima, com a autoconfiança. E então tem a tendência a afastar-se um bocadinho. Não, eu fiz bem, ele é que está errado. E ele é que está errado. Então, quando nós fazemos esta abordagem do que, o que é que eu posso fazer, muitas vezes eu tenho tendência a fugir das situações que me ajudariam a resolver esta situação do não conseguir mudar o comportamento do meu filho ou da minha filha. Então, em vez de dizer o que é que eu podia fazer, perguntas na terceira pessoa, ó João, o que é que achas que podias fazer diferente para fazer entender ou dar a entender ao teu filho que era importante fazer os trabalhos de casa? Ou seja, eu estou a pensar na terceira pessoa. Quando fazes isso é como se estivesse a dissociar de ti próprio e assim já não estás tão ligado emocionalmente àquela situação. Portanto, é alguém diferente. Isto é um jogo na tua cabeça, mas que ajuda-te a encontrar as respostas ou uma abordagem diferente, ou ajuda o teu filho a ter uma abordagem diferente para alterar o seu próprio comportamento. Em vez de dizer o que é que eu posso fazer, é o que é que o João pode fazer, o que é que a Maria pode fazer, o que é que o Joaquim pode fazer de diferente para alterar a abordagem ou a forma como tem estado a atuar ou a conversar com o filho ou com a filha. Quando tu fizeres esta dissociação, vais ter maior facilidade em identificar oportunidades de melhoria que podes aplicar logo a seguir, utilizando os 3 R's. Refletes, redefines e podes reagir de forma mais assertiva às situações que vão acontecendo. E esse é o desejo que eu quero. Nós podemos aprender muito com aquilo que nos acontece e que nem sempre corre bem, naturalmente, se aproveitarmos desse feedback para refletir o que é que o Nelson pode fazer de diferente nesta situação que aconteceu com o filho, que o ajudaria a chamar a atenção para a importância de lavar os dentes. Bem, eu podia fazer isto. Reparem, na terceira pessoa. Não estou a falar de eu. Não falam de eu, não mexe tanto com o meu ego. Mas eu sei, quer dizer, ninguém gosta de ter esta noção de que fracassa. Ninguém gosta de fracassar. Eu não conheço ninguém que goste de fracassar. Agora, conheço muita gente que gera muito bem o fracasso. Mas ninguém gosta de fracassar. Toda a gente gosta de sentir-se reconhecida por aquilo que conseguiu alcançar. Por isso é que eu digo que todo aluno ou aluna deve trabalhar para a nota máxima. Não é porque eu quero. É porque toda a gente quer ser e gosta. E é uma necessidade básica do ser humano de ser reconhecida por aquilo que conseguiu. Quanto maior, melhor. Porque obriga-te a ser fora da zona de conforto. Então aqui a dica é muito simples. Quando tu quiseres refletir, pensa sempre. O que é que a Maria pode fazer diferente nesta situação quando chegar a casa e verificar que o filho não arrumou o quarto? O que é que ela poderia fazer? Bem, discutir não, porque já vimos que não resulta. Se calhar podia falar com ela e perguntar: ó filha, eu tenho reparado que tu tens chegado a casa e o quarto até continua desarrumado. Sabes que é uma coisa que me incomoda tanto, filha. Não tem nada a ver contigo, mas a mim incomoda-me. O que é que achas que tu poderias fazer? Ou então, se visses a Joaninha, que é ela, o que é que achas que a Joaninha podia fazer de diferente que garantiria que quando ela chegasse a casa ela tinha o quarto arrumado? E deixas que ela sugira opções, tarefas ou ações que permitam ir de encontro a essa expectativa, que é, por exemplo, ter o quarto arrumado. Faz sentido.
Espero que sim, espero que tenha sido muito útil, ou seja, aprender com os nossos fracassos, com o feedback, ajuda-nos a refletir. A mim tem-me ajudado bastante porque tem-me permitido identificar oportunidades de melhoria quando trabalho com os pais e com os seus filhos, os alunos ou as alunas, para garantir que consigamos ter os resultados que cada um deseja. Então, para terminar, na próxima terça-feira, às 18 horas, vamos ter uma live que tu tens de estar presente, que é uma live que tem como tema uma agenda escolar que gera resultados espetaculares, excelentes, para o teu filho ou para a tua filha. Uma agenda escolar que gera resultados. E é uma das coisas que eu noto que os alunos que têm resultados de excelência conseguem ter uma agenda escolar que gera resultados. Que agenda é essa? É isso que eu te convido a estar presente na próxima terça-feira às 18. Espero eu que agora consiga estar a transmitir também para o LinkedIn e para o Facebook, por desta vez usando uma plataforma diferente, as coisas não correram tão bem. Mas repara, no final desta live, vou observar o que é que não correu tão bem, vou perceber como é que eu posso fazer diferente, para que na próxima terça-feira às 18 eu já consiga estar online, não só para o YouTube como estou agora, mas também para o Facebook e para o LinkedIn, que hoje já não consegui, mas olha, o telemóvel sempre deu uma ajuda para fazer para o Instagram. Quero-te desejar uma grande semana, que aproveites imenso, porque a vida é curta para vivermos de forma pequena. Aproveita ao máximo e, se não for antes, vemos na próxima terça-feira às 8. Um grande abraço da minha parte e até breve.